emblemáticas, então eu fiquei bastante satisfeito e agora eu posso afirmar que eu tinha razão, foi a melhor COP da história. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil. Anderson Baranov tem 55 anos. É administrador e tem MBA pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Está na Norsk Hydro Brasil desde 2014. É CEO da empresa desde 2024. Anderson Baranov, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. O prazer é todo meu, Paulo, mais uma vez aqui com você para a gente trocar uma ideia aqui sobre como foi a COP e o que a Hydro vem fazendo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de dezembro de 2025. Anderson Baranov, eu começo esta entrevista citando a sua expectativa, mencionada em julho, de que esta seria a melhor COP, a COP 30. Foi? Com certeza foi, Paulo. Fiquei muito feliz com os resultados da COP. Vimos coisas diferentes nessa COP. Eu gosto muito de ressaltar, Paulo, a Green Zone, por exemplo, que foi aberta ao público. Então teve indígenas, teve quilombolas, as comunidades tradicionais, a população, os jovens. E isso me deixou bastante encantado. Lá no Pavilhão Pará, você vê os jovens participando, perguntando, participando das discussões mais emblemáticas. Então eu fiquei bastante satisfeito e agora eu posso afirmar que eu tinha razão. Foi a melhor COP da história. O senhor já esteve em outras COPs? Já. Quantas COPs? Essa foi a quarta ou a quinta minha. É possível comparar um pouco com as outras? Eu acho que todas têm uma espinha dorsal, onde você discute o clima, você discute meio ambiente, as outras muito pautadas em grandes discussões e relatórios, mas eu entendo que essa foi bem diferente em relação à inclusão das pessoas e também a uma COP de mais ação, a própria Hydro com muitas entregas, mostrando o que vem fazendo. No meio da Amazônia, eu acho que muito se fala de Amazônia, muito se fala de preservação, mas muita gente fala sem conhecer. Então essa foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem conhecer e falar com mais conhecimento e também falar do legado, né, o pós-COP, pois agora a cidade bem mais estruturada, preparada para a continuidade de eventos. Falando dos legados então, quais foram os legados? É infraestrutura, é imagem, o que resta da COP para Belém e para o Brasil? Eu acho que o legado para a COP é enorme em relação à população, à infraestrutura. Eu morei em Belém 2 anos e meio, vou para Belém quase toda semana, porque a nossa maior operação é lá. Então você pode ver que a cidade se transformou. Né? Nos últimos 2 anos, com a infraestrutura que veio, a cidade está linda, maravilhosa, mostrou-se muito a cultura paraense. Eu vejo a população bastante satisfeita com o que aconteceu lá. E, ao mesmo tempo, o legado ambiental da discussão dentro da Amazônia. Ano passado, por exemplo, a Hydro pôde patrocinar a Semana do Clima da Amazônia, em Belém. Esse ano já lançamos, durante a COP, a do ano que vem. A gente sabe que tem as Semanas do Clima em Nova York, Londres, já com uma certa tradição. Eu acredito que agora a Belém também vai ser uma dessas Semanas do Clima anualmente. Tem todo o sentido de ser lá. Né? Foi discutido muito a participação dos povos tradicionais, da comunidade em relação às operações das indústrias. Eu vejo muito avanço, muito foi entregue em termos de projetos sociais, a política público-privada que a Hydro participa do Terpaz, que são aquelas usinas da paz com mais de 70 serviços. Então eu entendo que tem grandes legados ali. O que eu mais gostei, Paulo, assim puxando sardinha para o lado da Hydro, foi a doação do Banco da Paz, que veio lá do Nobel Peace Center, para Belém, de forma definitiva. É o primeiro banco, é o original, feito com alumínio da Hydro, que volta agora para compor lá o parque, né? Vai ficar lá como um símbolo da paz. Foi uma inauguração muito linda com a diretora lá do Nobel Peace Center, o governador esteve presente, a primeira-dama, a vice-governadora, vários deputados, as pessoas da SEMAS, lá, os secretários, prefeito de algumas cidades, como Barcarena, que a gente opera. Então eu fiquei muito satisfeito de ver toda essa união em torno de um diálogo, em torno da paz, em torno de uma, vamos dizer assim, a gente vive uma sociedade muito polarizada hoje, e eu vi muito discurso de despolarização.
muito se falando em dialogar, e de endereçar as propostas. Eu fiquei muito satisfeito de ver isso acontecendo na nossa Belém, no Pará. Explica um pouco como é esse banco para o web-espectador. Não, o Banco da Paz ele é um simbolismo, existe o Prêmio Nobel da Paz, mas basicamente é um banco de alumínio que tem um formato quase de um U, onde você tem o conceito de uma pessoa que senta numa ponta e uma outra pessoa que senta numa outra ponta, elas acabam escorregando e se unindo para um diálogo. Esse é o simbolismo de você ter uma abertura de diálogo mesmo para resolver e endereçar os problemas da sociedade de forma geral. Agora, houve algumas intercorrências, num protesto, as pessoas chegaram a invadir ali o saguão da COP, depois teve um incêndio. Essas coisas atrapalharam a imagem da COP na sua avaliação? Eu acredito que não. Acidentes acontecem, o próprio nome já diz, né? Quando aconteceu um incidente de um incêndio, a parte positiva depende do ângulo que você olha, né? Pela parte positiva, eu vi uma agilidade muito rápida dos bombeiros, defesa civil em conter, ninguém se machucou, fiquei muito feliz por isso. Mas essas coisas acontecem, infelizmente, a gente não controla acidente. E ao mesmo tempo o protesto, para mim, teve um outro simbolismo. Quando você faz protesto, que você invade, que você quebra, não é legal, né, Paulo? Independente de quem esteja fazendo. Essa parte é ruim. Mas eu vi por exemplo, uma movimentação onde se bloqueou a Blue Zone numa das datas, o início foi atrasado, e o nosso querido presidente André Corrêa do Lago, Ana Antônio estavam lá e foram conversar com eles, negociaram, todos puderam entrar e o evento continuou. Isso mostra a força da nossa democracia. Em nenhuma outra COP eu vi protestos, mas eu não vi toda a comunidade do entorno participando quando eu vi na Green Zone, que você tinha lá as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, você tinha jovens, você tinha universitários. Eu achei muito rico essa parte no Brasil, eu acho que incomparável. Pessoas de empresas de outros países ou do Brasil com quem você conversou tiveram uma avaliação positiva também da COP ou não? Eu acho que sempre vai depender, nesse mundo que a gente vive dividido hoje, você vai ter opiniões diversas. Eu foco sempre, Paulo, e foi uma mensagem que eu passei na COP como CEO da Hydro, eu prefiro sempre estar do lado da solução, da construção. Você tem as pessoas que estão do lado da crítica, quando ela é construtiva ainda é bem aceita, quando não é, eu não concordo muito, mas se todo mundo vai para o lado da solução, buscando um mundo, uma sociedade melhor, no final é muito mais, vamos dizer, gratificante que a gente possa entregar para nossas futuras gerações uma sociedade melhor. Então a Hydro, a gente sempre está tentando construir alguma coisa, é mais difícil, não é fácil. Acho que uma notícia, você que é jornalista deve saber que uma notícia ruim vai mais rápido que uma boa. Mas eu acho que a gente tem que continuar como sociedade buscando o melhor. Eu vi muita gente falando bem, muita gente às vezes criticando, mas construindo para a próxima. Eu acho isso muito interessante. Então fazer parte da solução é isso. Fazer parte de uma discussão. Foram 195 delegações. Foi a segunda COP com mais visita. A gente tem que olhar do ângulo positivo. Se você quiser olhar para o lado negativo, você consegue também. Mas eu acho que... Visita na Green Zone, é isso? Não. Visita até a COP de Belém foi a segunda que mais teve visita no total. Ah, tá. Juntando tudo. Juntando todos os dias e tudo o que aconteceu. Comparado com outras COPs e a informação da ONU. E teve também a participação de 195 delegações. A gente ouviu muito, Paulo, no início, a gente conversou até um pouco na outra entrevista, a gente conversou muito sobre, vamos dizer, o receio das pessoas, a COP não vai dar certo, não vai ter hospedagem. Não vai ter hospedagem, não vai ter infraestrutura. Ela aconteceu. Logicamente, ela não é perfeita, mas ela aconteceu, foi bem sucedida, as discussões foram ótimas, a cobertura da imprensa foi ótima e, logicamente, você vai ter a parte positiva, você vai ter a parte das críticas e como eu te falei, depende do ângulo. Até no ângulo das críticas, eu pego aquela crítica e tento ver como a gente muda para que isso melhore sempre. Faz parte do ser humano ser crítico também. Ainda falando de COP, mas já uma última pergunta aqui. Houve uma certa frustração de governos e organizações com o texto final porque não tem uma menção ali ao fim do uso do petróleo e ao fim do desmatamento. Na sua avaliação, essa frustração foi um problema ou não?
Eu vou sempre dizer para você do ângulo, né? Tá. Teve muita coisa boa, mas você pode focar no que precisa melhorar. Mas eu entendo que foi muito positivo tudo o que aconteceu. Você não vai resolver tudo numa COP ou em 2 semanas de COP. A gente pode endereçar algumas situações para a próxima COP, para de 2031, se não me engano, confirmou a Turquia, né? Mas eu entendo 2026, são várias COPs, umas seguidas da outra, ela é anual, porque ela vai tendo evolução de uma para outra. Desde o Acordo de Paris até agora, você vê o que mudou, o que não mudou, os redirecionamentos que houveram. Então eu acho que é assim que funciona a humanidade. A gente tem que ir sempre buscar a melhora contínua. Igual você fala assim, eu vi muita crítica, olha aqui, essa parte de Belém não está bonita. Aí pega uma parte ruim da cidade e mostra. Gente, a cidade melhorou muito nos 2 anos. Então, se você quiser olhar numa parte ruim, toda a capital do Brasil, toda a cidade do Brasil tem. Você estava em São Paulo, a cidade. Exato, mas com a dificuldade de reconhecer tudo de bom que foi feito e deixar com que outros governantes, outras gerações continuem essa melhoria. Esse é o grande legado. Você continuar a fazer, né? Então eu acho que essa é uma crença minha. A empresa que eu trabalho tem esses valores, que é a Norsk, inclusive, Paulo, nós fizemos 120 anos 2 dias atrás. Foi? Isso mostra a longevidade, o planejamento de uma empresa desse porte para durar durante tanto tempo, fazendo os seus negócios, mas também se envolvendo com a comunidade, fazendo a sociedade cada vez melhor, pelo menos no nosso entorno. Eu acho que a gente começa um mundo melhor pela nossa casa, como cidadão. E a partir das empresas também no entorno da onde você opera. Então eu acredito que essa evolução ela tende a continuar, vem mais COP por aí. O Brasil, as pessoas precisam se lembrar que o Brasil assumiu a presidência agora. A gente só entrega a presidência da COP no final da próxima COP, se não me engano. E pode continuar negociando. E pode continuar negociando, e pode melhorar algumas coisas, e pode pautar para a próxima. Eu acho que isso tudo faz parte. Agora, quando você fala de combustível fóssil, quando você fala dessas polêmicas todas, a gente tem que entender o seguinte, o que nós como sociedade precisamos para viver? Eu tenho a mineração dentro da minha operação. Hoje já se fala em metal essencial, terras raras, não se vive sem a mineração. Então, o que se busca hoje cada vez mais? Operar cada vez mais, respeitando o meio ambiente, cuidando do clima, cuidando das pessoas, cada vez com energia mais limpa, a transição energética. Você vai melhorando o que você precisa para que você tenha um mundo melhor. A mesma coisa para todos os tipos de combustível. Né? Desde que eu me entendo por gente, o petróleo é um combustível que é essencial para o mundo. Então, a gente vai viver um dia sem petróleo? Não sei. Mas eu acho que a gente vem trabalhando com energias alternativas para que a gente possa diminuir essa dependência. Gás e eletricidade, os carros elétricos hoje já não se usam combustível gasolina. Então você vai diminuindo, você vai adaptando ao mundo. Eu acho engraçado, eu estava numa situação lá, não vou entrar muito no detalhe para não ser polêmico, mas às vezes você está lá num protesto contra um fechamento de uma empresa, filmando de um celular com metais que aquela empresa produz. Então, assim, não tem muito sentido, né, Paulo? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na educação, muito na disseminação da informação, para que a gente possa continuar a cada ano evoluindo. Falando de mineração, você compara a mineração de 10 anos atrás com a de hoje, é completamente diferente. Muitas coisas melhoraram, a segurança de operação, transição energética, preocupação com o meio ambiente, direitos humanos. Eu acho que essa é a evolução da humanidade. E a indústria não é diferente, ela tem que acompanhar essa evolução. Falando de mineração agora, o ambiente regulatório, como está no Brasil agora em comparação com alguns anos atrás? Houve evolução? Eu entendo que sim, e da mesma maneira que eu falei para você da COP, você não vai resolver tudo numa MP, por exemplo. Então a gente tem tido discussões muito fortes. O nosso ministério principal é o do Alexandre Silveira, Minas e Energia. A Hydro é uma empresa de metal, do alumínio, que é o metal essencial, e também de energia, pelos investimentos que a gente faz em energia. Até a última MP aí, 1304, endereçou muitos problemas, mas não endereçou outros. Então essa parte regulatória é muito importante. Mas o que eu vejo hoje, Paulo, a gente discutiu isso muito na COP. O que o Brasil espera ser daqui a alguns anos? O Brasil sempre é o país do futuro, mas nunca é o país da atualidade. Por quê? Eu acho que a gente tem que evoluir como sociedade, Paulo. Você vai, por exemplo, vou falar um pouco de energia, agora que eu hoje estou lá à frente da Abrace.
E a gente discute muito isso. Você vai com um parlamentar discutir a necessidade de energia. O parlamentar é um tema muito complexo. É um tema muito técnico, que você tem que fazer já um trabalho com os parlamentares para eles entenderem o que eles vão votar, o que eles não vão votar, o que eles são a favor, o que eles são contra. Só que a partir daí você aparece para eles 50 diferentes associações, cada uma defendendo o seu lado. É muito difícil. Então, o que o Brasil quer no campo energético para o futuro? A gente, como sociedade, em algum momento, a gente vai ter que ter uma maturidade de dizer o que a gente quer para o Brasil, o que a gente não quer. Diminuir, talvez, o número de associação, diminuir o foco de energia. Porque o que acontece hoje? Esse governo, por exemplo, atual, ele fez 2 movimentos que eu considero muito importantes. O gás para o povo e a tarifa social, a elétrica. Então, você atendendo as comunidades mais carentes. Mas você não resolveu o problema da indústria. Vamos dizer assim, o custo da energia para a indústria ainda continua alto. Então, como é que você reduz o custo da energia para a indústria? É um elemento muito importante, é uma discussão muito importante. Porque se você reduz para a indústria, você gera mais emprego. E você torna a nossa indústria mais competitiva no mercado global, porque hoje tudo é globalizado. Então, como que você faz isso? Então, você tem que aumentar o consumo. Porque tem até sobra de energia renovável hoje, que é um problema que a gente tem que não deveria ter. Porque você tem aí os data centers vindo, vai precisar de toda essa energia. Então, como que você incentiva a energia limpa, o aumento da energia de qualidade, mas também não desequilibra o mercado? Aumentando o consumo. Como é que se aumenta o consumo? Trazendo mais negócio para o Brasil. Então, o Brasil precisa ser mais competitivo para talvez, às vezes, não ser um fornecedor de matéria-prima e começar a agregar valor aos produtos dentro do Brasil, ao invés de mandar um produto para fora e depois comprar ele mais caro depois de 3, 4, 5 fases da cadeia, aonde outros países vão explorar e gerar emprego. Então, talvez seja essa consciência que a gente vai ter que trazer em algum momento em como verticalizar o negócio. Por exemplo, a Hidro é a indústria mais verticalizada do Pará, hoje. Porque ela tem lá a produção, ela tem a extração da bauxita, ela tem a produção da alumina, depois ela faz o tarugo do outro lado da rua, que é o produto do alumínio, dentro da Albras. Então, ou seja, Paragominas, mineração Paragominas, Alunorte, a maior refinaria do mundo, a Albras do outro lado da rua, tem a de Cabos ao lado, que é um cliente nosso, aí eu trago para o centro do país. Você tem as empresas da Hidro também de extrusão, que faz porta, janela. Ou seja, eu estou gerando uma riqueza em toda a cadeia. Além disso, investindo em energia renovável, porque eu sou eletrointensivo, ou seja, desonerando o sistema e trazendo uma energia limpa para a minha operação. Ou seja, esse é um bom exemplo a ser seguido, mas a gente precisa aumentar a escala disso, Paulo. Porque o Brasil, eu acho que a energia pode ser a solução de competitividade para a nossa sociedade, para o nosso país. Quanto da energia da Hidro que é produzida pela própria empresa? Hoje nós estamos com em torno de 90% de toda a nossa energia renovável. Tá? Agora, o percentual exato do que a gente adquire de Tucuruí, por exemplo, eu não sei exatamente. Mas nós investimos 12,6 bilhões em descarbonização desde 2022. Ou seja, a gente abriu 4 plantas de energia renovável, 3 eólicas e 1 solar, que é muito importante. A gente também tem um processo inovativo, que é usar o caroço do açaí, que é um resíduo, vamos dizer, economia circular, que é um resíduo do Pará para fazer biomassa, né, gerando emprego, parcerias com universidades, é uma referência nova lá que a gente tem. As caldeiras elétricas na nossa operação, ou seja, a gente está investindo, né, para que a gente tenha uma operação mais limpa, para que a gente tenha uma operação melhor. E a gente não pode ser barrado esse investimento no futuro por políticas públicas. Então, lá atrás eu resolvi investir em autoprodução, vamos dizer assim, energia renovável, para desonerar o sistema e alimentar a minha operação com uma energia melhor. Aí veio o curtailment. Então, o curtailment atrapalha? Atrapalha porque eu estava operando, gerando energia para mim, e eu não posso usar todo, porque o curtailment ele é meio uniforme. Então, isso que nós discutimos agora na MP 1304. Qual o grande risco disso, Paulo, se você não começar a endereçar isso de uma maneira mais cíclica e vendo qual é o foco do país? No futuro, quando uma empresa dessa for investir, ela pode não querer investir no Brasil por causa dessa, talvez, insegurança regulatória ou jurídica, como queira,
e investir em outros países, como já aconteceu em outros negócios. Então, eu digo para você, a gente tem que em algum momento entender como o Brasil vai jogar esse jogo. Esse problema regulatório que surgiu, na sua avaliação, vai ser resolvido? Vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Já teve algumas medidas que já amenizam agora, mas a discussão sempre continua. De novo, eu achei que a MP 1304 endereçou muitas coisas, ainda ficaram outras para serem endereçadas, que vem na próxima. Eu nunca vi uma MP resolver todos os problemas de um setor. Então, eu qualifico que essa foi muito boa. A liderança do relator, do presidente, foi muito boa. 2 ex-ministros, né, do Brasil, que conhecem muito a área. As empresas participaram através das associações, mas eu acho que pode ser um processo cada vez mais dinâmico e mais, vamos dizer, assertivo. Eu me lembro, eu não sei se foi na 1304 ou na 1300, que era anterior a essa, que a gente teve 600 jabutis, que a gente fala, para ser avaliado. Não dá para trabalhar dessa maneira, é muito difícil até para eles conseguir ter um rumo, né? Então eu acho que a discussão tem que mudar um pouco. Então talvez em vez de você subsidiar alguma energia, algum setor, como que você aumenta o consumo e através do volume você barateia a energia para toda a indústria. Eu acho que essa é uma discussão a se pensar. Qual é a maior necessidade de mudança regulatória na área de mineração, de energia ou em outra área? O que, se puder escolher uma mudança ou duas, quais seriam? Eu iria sempre nesse foco que eu te falei agora. Eu acho que a energia é a solução para tudo. Se você baratear a energia para a indústria, você melhora para a indústria como um todo. Na mineração, por exemplo, você teve agora talvez uma má interpretação da política de meio ambiente, parecendo um afrouxamento. Não é isso. A indústria da mineração ela não quer nenhum tipo de afrouxamento. Tanto que a IDO, por exemplo, ela sempre busca fazer muito mais do que a legislação pede. Mas o que é necessário, e aí respondendo a sua pergunta do lado da mineração, é agilidade em licenciamento. Você não pode demorar 10 anos para licenciar um investimento. De novo, você corre o risco de perder aquele investimento para outro país. Então você não está disputando entre empresas, você está abrindo mão do Brasil ter um negócio para que um outro país possa explorar ou se beneficiar desse negócio, entendeu? Então esses dois, na verdade, a mineração, um licenciamento mais ágil e também na energia, o barateamento da energia através do aumento de consumo pode ser uma solução. E o aumento de consumo, claro, vai vir com o desenvolvimento do país, como o senhor mencionou, mas tem uma outra coisa que possa ser feita para incentivar o aumento do consumo? Não, eu acredito que você tem que aumentar, vamos dizer, agregar valor aos produtos brasileiros em vez de mandar para fora para você agregar e talvez voltar como produto final, você incentivar o crescimento da indústria nacional. E aí, logicamente, você tem que escolher as suas commodities, você tem que fazer aquelas escolhas que eu te falei lá atrás, em que o Brasil vai se especializar e onde vai crescer, para que a gente possa ter um planejamento, vamos dizer assim, para que a gente possa evoluir como negócio. Essa parte, vamos dizer, da política, eleições a cada 4 anos, às vezes você tem uma renovação de mandato ou não, isso deveria ser independente do planejamento do país, aonde ele quer chegar. Entendeu? Um planejamento global para o Brasil e os governos mudam, pode mudar as suas características, ser mais eficiente aqui ou ali, mas a gente tem um plano, vamos dizer, piloto para o Brasil, aonde o Brasil vai crescer e como. No aspecto do licenciamento ambiental, houve a derrubada dos vetos do presidente, alguns pontos ficaram para ser analisados depois, mas vários vetos foram eliminados. E qual a sua avaliação com isso? Houve uma vantagem para a mineração e para outras áreas ou não? Houve um prejuízo ao meio ambiente ou não? O que eu posso entender hoje, Paulo, é aquilo que eu estou te falando de como o Brasil vai se posicionar dentro dele mesmo para você crescer fora. Quando você tem veto, quando você tem 600 novas propostas, quando você tenta mudar alguma coisa, isso mostra que nós não temos hoje uma uniformidade para saber para onde queremos ir. Tem muita... É o que eu te falei do exemplo da energia. Você tem 50 associações, cada um puxando para o seu lado. Isso é muito ruim no final do dia. É lógico que cada um vai defender o seu lado e tudo mais. Mas, de alguma maneira, o Brasil precisa se planejar para que isso diminua. A gente precisa ser mais pragmático. Porque se você tiver essa certeza regulatória,
você vai ter mais investimento. Então vamos lá, você teve agora X vetos. Então a gente sabe que quem foi vetado vai daqui a um ano botar uma lei parecida para tentar passar numa nova MP. Esse ciclo não é bom. Esse ciclo não é bom, porque causa instabilidade. Você fica muito preocupado em ver como que o regulatório vai afetar o seu negócio ou não, ao invés de trazer novas tecnologias, melhorar a qualidade dos produtos, gerar mais emprego, gerar mais eficiência e deixar o Brasil mais competitivo. Talvez seja utópico o que eu estou te falando, mas é fato, né? Isso é o que acontece hoje. Nós estamos num ciclo que vai e volta com as mesmas discussões. Há quanto tempo nós discutimos petróleo? Há quanto tempo nós discutimos gás? Há quanto tempo a gente vai trabalhando na parte elétrica, que melhorou muito, inclusive. Eu acho que a parte elétrica das discussões melhorou bastante, mas não da energia como um todo. Então a gente precisa estar sempre evoluindo, mas eu acho que a gente pode encurtar esse caminho se a gente começar a planejar melhor. Teria que se construir alguns consensos em torno de Exatamente. algumas ideias. Mas como fazer isso? Os políticos vão resolver isso? Não, eu acho que é uma união de forças. Né? E eu acho que passa muito também, Paulo, pela maturidade de uma sociedade. Eu acho que a gente vem evoluindo, mas se você... Vou falar do meu lado aqui, eu trabalho numa empresa norueguesa. Você vê que o conceito de sociedade é completamente diferente. Aqui você vai ver o que é bom para você ainda, como cidadão, a maioria. E lá não, quando tomam uma decisão, é o que é melhor para a coletividade. Então eu acho que isso vai através dos anos, da evolução, da própria influência de diferentes países aqui. Mas hoje nós estamos numa fase muito, vamos dizer, complexa do ponto de vista geopolítica. Eu fiquei feliz de ver na COP, sem citar nomes aqui, mas alguns políticos falando de despolarizar. Porque o Brasil está polarizado, é dividido, ou trividido, como dizem, né? Mas eu acho que eu vi muita gente querendo voltar a uma época, e você vai se lembrar bem disso, Paulo, onde a gente discutia pautas. Essa pauta é boa, essa pauta é ruim. Hoje, dependendo de quem propõe a pauta, vira um jogo de futebol, né? A gente brinca, vira um fla-flu. Porque entra uma emoção no meio ali que não deveria estar. Se o projeto é bom, não me interessa quem trouxe. Se ele é bom para a população, temos que votar e aprovar. Então, eu acho que isso vai ter que mudar. Eu acho que o Brasil inteiro já está querendo essa mudança. De você acabar com a polarização e voltar a discutir pautas e deixar o país evoluir. O que foi resolvido em relação ao licenciamento ambiental foi positivo na sua avaliação? Não, eu não digo positivo ou não. A Hidro ela vai seguir as regras que foram impostas. Eu não vi nenhum afrouxamento. Tá. Né? Muita gente fala de afrouxamento, mas a Hidro, por si só, pelos valores dela, ela vai continuar fazendo sempre além daquilo que é necessário. Por exemplo, a Hidro teve o maior investimento de descarbonização para a COP. Quando muitos estão falando em piloto, muitos estão falando de projetos, nós tivemos entrega. A maior entrega de descarbonização da COP foi nossa. Então, isso mostra como a gente pensa como empresa. Então, esses detalhes... A gente acompanha e tudo, mas a gente não se importa muito com afrouxar ou ficar mais rígido. A gente se importa em fazer a coisa certa, né, em descarbonizar a operação, de conectar a sociedade no nosso entorno, de cuidar das pessoas, de respeitar direitos humanos, trazer diversidade. Isso eu venho aprendendo muito nesses 11 anos que eu estou. Mas vocês só aprendem com a Noruega? Não, a gente também ensina sobre a Amazônia, sobre como funciona o Brasil. Eu acho que essa troca faz uma sociedade melhor. Só que eu gostaria de ver isso em maior escala e talvez mais rápido, né? É uma coisa bem pragmática de negócio. Quer dizer, há uma disposição do mercado de pagar mais pelo alumínio que é produzido em condições ambientais melhores? Existe eles falam muito de crédito de carbono, que o Brasil vem discutindo bastante, né? Mas eu penso diferente. E eu ouço muito disso nas nossas discussões internas na Hidro. Quem não seguir essa linha de ter uma energia, um processo descarbonizado, a preocupação com o meio ambiente, pessoas, vai estar fora do mercado. Porque o próprio consumidor é quem vai determinar isso. Hoje você já tem empresas grandes, automotivas, que não compram de determinadas empresas que não têm essa preocupação, essas licenças, e essa a gente chama de licença social para operar. Antigamente, Paulo,
principalmente no Brasil, se você gerava emprego e pagava imposto, estava magnífico. Não é mais suficiente. Você tem que pagar imposto, você tem que gerar emprego, você tem que fazer parte da sociedade, você tem que contribuir com a parte social. Então, a gente chama de licença social para operar, mas a estratégia que nós adotamos, a gente chama internamente, é ser um bom vizinho. Então, o que é ser um bom vizinho? O bom vizinho está sempre ali disposto a ajudar, não quer dizer que vai resolver todos os seus problemas, mas vai participar de discussões, vai entender o problema da comunidade, vai ajudar a levar os temas nos fóruns corretos políticos. Eu acho que é isso que a gente tem fazendo muito bem com o trabalho que a gente vem fazendo com as comunidades, com os stakeholders políticos, com as associações. Eu acho que isso vem evoluindo bastante para a hidro e para a indústria como um todo no Pará. Eu também coordeno lá, sou presidente do Cimineral, então eu vejo as outras indústrias da mineração com a mesma pegada, discurso similar. Isso é muito importante, que mostra que um setor inteiro está indo numa direção. Como a BAL também, as empresas de alumínio também estão nessa mesma direção. Então é mais fácil que você veja que a evolução está vindo passo a passo. O território brasileiro tem uma pesquisa, um mapeamento relativamente pequeno, certo? Das possibilidades de exploração mineral. Isso pode mudar? Isso vem mudando. Eu vejo muito hoje o trabalho. A gente fez uma carta a Santarém lá para abertura de dados e tudo, para você fazer estudos. O IBRAM também está com essa pegada. Então, que fala da rastreabilidade também. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma transparência dentro das operações que vai permitir essa rastreabilidade, que vai permitir dados que a gente possa analisar e direcionar investimentos e conceito de desenvolvimento. Perfeito. Há expectativa de aumento da produção de minerais críticos no Brasil, das terras raras ou de outras coisas? É difícil te dizer, mas aparentemente sim, né? Você vê que está tudo, vamos dizer, a gente falava muito o agro é pop, a gente vem falando muito agora que a mineração é top. Mas ela é top porque ela está no topo das discussões. Então se descobriu aí as terras raras que muitos falam que não são raras, né? Se descobriu aí o metal essencial que sempre esteve aí, mas você vê o próprio presidente da República se preocupando, abrindo discussão, dando valor ao que o Brasil tem. Eu acho que essa discussão da mineração pode tornar a nossa mineração muito mais forte do que ela já é, né? E fazer com que a gente também tenha agregação de valor nas nossas operações. É o que eu te falei. Se a gente usar bem e planejar bem essa oportunidade, eu acho que o Brasil só tem a ganhar. Inteligência artificial. Muito se fala para todo lado de inteligência artificial nas operações de vocês ou na mineração como um todo. Pode ajudar? Sempre. Eu acho que a grande preocupação da inteligência artificial é que a gente possa usar para melhorar tudo que a gente faz hoje. Mas tomar muito cuidado para ela não gerar desemprego. A gente tem que usar a inteligência artificial para gerar emprego, gerar qualidade e gerar eficiência. Então essa é a minha preocupação, que a inteligência não seja tão inteligente se a gente não souber usar. Taxação de exportação, seja do agro, da produção do agro ou de minério, é algo que volta e meia se aparece aí alguém com uma ideia dessa. É algo sobre o qual vocês têm receio? Não, a gente está sempre nas discussões. Eu acho que a taxação da exportação não é muito bom, porque você desincentiva esse mercado, né? Então, incentivar a exportação, melhorar a balança comercial do Brasil é sempre muito importante. Mas eu vejo que esse tema vai e volta, mas fica sempre no mesmo termo, né? Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, o que eu te falei. Não taxar a exportação, mas também criar incentivos para que novos negócios venham para o Brasil, que a gente aumente o volume. Você tem duas maneiras de arrecadar, né? Na minha curta visão aqui, eu não sou economista, é você aumentando impostos ou você talvez diminuindo os impostos, mas ganhando no volume. Eu gosto mais dessa. Mas assim, logicamente, você tem fases, tem situações, não estou fazendo nenhuma crítica aqui a nenhum dos dois pontos. Mas o Brasil tem fases, né? Tem fases que você pode fazer isso, tem fases que você não pode fazer isso, dependendo da situação do país. Mas aquilo, voltando à nossa conversa anterior, quando você começar a planejar melhor o país, eu acredito que a gente vai ter uma constância melhor e isso vai acabar virando história. Caminhando para o final da entrevista, nós conversamos há 6 meses sobre os planos
da NOSC para o Brasil. Houve alguma mudança nesses 6 meses? Não, a gente continua com as mesmas metas de, por exemplo, zerar o carbono até 2050, com uma meta intermediária agora que já está sendo atingida para 2030. Que é quanto? A meta para 2030 é 30% do nossa. Hoje já está em 700 milhões por ano de redução, só com o projeto da descarbonização que a gente tem hoje. Mas é zerar até 2050. Perfeito. Então, essa é uma meta bastante grande que a gente tem e, logicamente, sendo um bom vizinho, que também é a nossa estratégia, continuar evoluindo nas discussões com as comunidades no nosso entorno, nos projetos sociais que a gente aplica, agora cada vez mais voltado para jovem. Eu acho que tem sido bem satisfatório a agricultura familiar e etc. Anderson Baranov, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço esse bate-papo mais uma vez, Paulo. Sempre muito rico estar com você aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 4 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.